Senhor presidente, quero cumprimentar todos os deputados e deputadas, a todos e a todas que acompanham esta sessão pelos meios de comunicação e a todos e a todas que comparecem a essa Assembleia Legislativa para acompanhar essa sessão. Quero cumprimentá-los e dizer que estamos recebendo aqui um documento assinado por todas as centrais sindicais do Brasil e as que estão organizadas no Paraná, centrais sindicais que representam todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do Paraná, convocando para um ato público nacional que acontecerá amanhã, dia 16, em todas as capitais e em várias cidades do Brasil. Em Curitiba, acontecerá a partir das 10 horas da manhã, na Praça Santos Andrade, em frente ao prédio histórico da Universidade Federal do Paraná. E por que as centrais sindicais estão chamando os trabalhadores para este ato público nacional no dia de amanhã? Porque os trabalhadores organizados estão se posicionando contra algumas reformas anunciadas pelo governo federal. Reformas como a reforma da Previdência, que certamente vai trazer muito prejuízo para a classe trabalhadora. Só o fato de retardar a aposentadoria dos adultos vai fazer com que os jovens fiquem mais tempo esperando uma vaga de trabalho. Se já estamos com uma taxa alta de desemprego, uma medida como esta, elevando para 65 anos a idade mínima de um homem brasileiro para se aposentar, e de uma mulher para 62 anos de idade, a idade mínima para aposentar-se, nós vamos retardar, então, a aposentadoria dos trabalhadores do Brasil e os 3 milhões de jovens que chegam todos os anos no mercado de trabalho brasileiro. Vão ter que esperar por muitos anos esses adultos se aposentarem para que suas vagas sejam então abertas. Vai gerar então um desemprego estrutural. Então é pelo emprego também que os trabalhadores estão mobilizados no dia de amanhã. E contra a retirada de direitos. Não querem retrocesso. Uma outra proposta, que é a reforma trabalhista, propondo o governo federal que o negociado prevaleça sobre o legislado. Coloca a legislação na gaveta, o empregador, evidentemente, encontrando um exército de desempregados no Brasil, fica favorável ao empregador propor redução de direitos, inclusive propor o aumento da jornada de trabalho, que já é grande no Brasil, que é 44 horas por semana. Propor, inclusive, a suspensão do 13º, do terço de férias, propor até algo mais grave, que é reduzir os salários para manter-se os empregos. Evidentemente que quando você tem um exército de desempregados, esse exército pressiona quem está trabalhando para aceitar ganhar um salário tão pequeno que mal dá para comprar os alimentos para manter-se vivo, para trabalhar todos os dias. Então essa reforma trabalhista também anunciada pelo governo é tema do debate de amanhã nas ruas de Curitiba e do Brasil. Outra reforma proposta é a administrativa, aquela que permite, inclusive, quebrar a estabilidade dos servidores que passaram por concurso público. Esta proposta de quebrar a estabilidade do servidor público
ela atenta contra o interesse público. O servidor público passa por concurso público, de provas e títulos, entra numa carreira, e essa reforma administrativa anunciada é justamente para transformar o servidor público num cabo eleitoral de quem estiver governando de plantão naquele momento. E se ele não acompanhar quem estiver governando ou quem venceu as eleições, corre o risco de ser colocado no olho da rua, como acontecia no passado aqui no Brasil. Isso não é bom para o serviço público. Isso não é bom para o povo brasileiro. Também, esta reforma administrativa, ela traz uma inovação perversa, que é a inovação da terceirização, transferindo várias áreas que são essenciais do serviço público para a iniciativa privada obter lucro. Isso vale para a área da educação, para a área da saúde e para a de segurança pública. Então, isto é algo inaceitável. Por isso, vários trabalhadores da iniciativa privada e também dos serviços públicos estarão nas ruas no dia de amanhã, fazendo esse grande ato nacional com todas as centrais sindicais unidas na defesa da classe trabalhadora brasileira. Também nós observamos algo cruel sendo proposto como o projeto de lei 257, que propõe o congelamento do gasto público, combinando com um projeto ainda mais cruel, que é o projeto 241, que é uma proposta de emenda constitucional, a PEC 241, que propõe, inclusive, congelar os gastos públicos por 20 anos. E nós sabemos que a nossa população é uma população jovem, uma população que cresce a cada ano e que cresce, inclusive, acima da média internacional. E esse crescimento exige, a cada novo ano, maior investimento em educação, em saúde, em segurança, maior investimento na área pública. E quando o governo propõe um projeto para congelar por 20 anos, certamente boa parte do povo brasileiro ficará, então, privada dos serviços públicos. Ficará fora, ficará excluída. Então, essas reformas apresentadas pelo governo Temer têm o único objetivo de construir o Estado mínimo, um Estado pequeno para a classe trabalhadora, um Estado excludente para quem trabalha, mas um Estado grande, um Estado protetor dos grandes bancos, protetor dos grandes empreendimentos, inclusive empreendimentos internacionais que vêm ao Brasil para usar a força de trabalho do povo brasileiro, para usar a nossa matéria-prima, produzir riqueza, aumentar a concentração de renda e causar sofrimento ainda maior à classe trabalhadora brasileira. É por isso que os trabalhadores unidos estão organizando o protesto no dia de amanhã, um protesto nacional, que terá então um ato em Curitiba, começando às 10 da manhã, na Praça Santos Andrade. Quero aqui destacar mais uma vez que todas as centrais sindicais participam desta organização e as centrais sindicais já estão anunciando a construção de uma greve geral no Brasil. Exemplo de greves gerais que aconteceram em países da Europa. E o mais recente exemplo foi da França, onde parou tudo. Pararam os aeroportos, pararam os ônibus, pararam as escolas, os hospitais, parou-se os navios, parou-se os trens,
parou a França, mesmo com forte aparato policial, reprimindo as multidões de trabalhadores, os trabalhadores não se intimidaram, fizeram o enfrentamento necessário para que esse chamado Estado mínimo não fosse determinado por leis novas lá na França. Então, do mesmo jeito que os trabalhadores se levantam em outros países, aqui no Brasil também, os trabalhadores e trabalhadoras estão se organizando, se levantando. Amanhã é um ato nacional. Na sequência, teremos, evidentemente, a construção da greve geral por tempo indeterminado, para evitar que a classe trabalhadora brasileira sofra um golpe de morte, retirando praticamente todos os direitos e ainda aumentando a carga horária de trabalho, sem a garantia de ter os seus salários corrigidos, pelo menos pela inflação. Então, fica aqui o registro. Faço também aqui um apelo às nossas lideranças de classe, que se some a essas centrais sindicais que estão mobilizadas no Paraná e do Brasil, porque a classe trabalhadora não pode ficar desunida, porque se ficar desunida, evidentemente que os prejuízos são imensuráveis. Quero também aqui destacar que amanhã 13 núcleos da APP Sindicato comparecerão aqui com o coletivo de aposentados e aposentadas da educação. Na terça-feira da semana passada, compareceu aqui 16 núcleos da APP, com centenas de aposentados e aposentadas. E amanhã são os demais núcleos que virão aqui para visitar os deputados das suas regiões. Na semana passada, na terça-feira, foram visitados 31 deputados. Os demais deputados serão visitados por esses 13 núcleos que estarão aqui no dia de amanhã. Virão pela manhã, a partir das 9 horas, visitarão os gabinetes, entregarão uma carta a cada deputado, que ainda não foi visitado, e à tarde comparecerão aqui também nas galerias da Assembleia Legislativa para acompanhar a sessão. Os aposentados e aposentadas da APP Sindicato formam um coletivo que é o maior coletivo de aposentados do Brasil, o maior e com maior qualidade, e estão mobilizados, porque inativos nunca ficarão, sempre estarão como educadores, professores e funcionários de escola, combatendo o bom combate na defesa da educação pública de qualidade, na defesa do interesse público e na defesa, evidentemente, dos seus direitos. Então, chegou pela imprensa notícias de que o governo Beto Richa prepara um pacote de maldades e que deve apresentar nas próximas horas na Assembleia Legislativa, com o objetivo de suspender o reajuste que já foi aprovado em lei para janeiro do próximo ano para todos os servidores. Esse reajuste inclui, inclusive, os aposentados. Propõe também, segundo notícias veiculadas pela imprensa do Estado do Paraná, o governo propõe também o congelamento de promoções, progressões de carreira dos servidores do Estado do Paraná. E isto já foi apresentado aqui na Assembleia em fevereiro do ano passado. E foi repudiado pelos servidores do Paraná, com greve geral por tempo indeterminado, e que levou o governo a retirar esse projeto, que além de congelar a carreira, fazia alteração da tabela salarial, evidentemente achatando a tabela salarial dos servidores. O governo também atacava, para além das promoções e progressões de carreira, atacava também o auxílio transporte. Um minuto para concluir, deputado. Conclui, senhor presidente. O governo também atacava os quinquênios e anuênios, que faz parte da carreira dos servidores,
Certamente, se o governador mandar um pacote como aquele, cheio de maldades, vai encontrar pela frente os servidores e a população do Paraná, que vai resistir para que os direitos sejam preservados. Não ao retrocesso. Faço um apelo ao governador do Paraná que não mande para a Assembleia mais esta bomba para explodir sobre o Paraná, especialmente sobre o servidor público. Nós estaremos aqui convocando todos os deputados e deputadas para resistirmos contra o calote e contra o ataque aos direitos dos servidores públicos.